Hoje é a nossa segunda aula e nós vamos falar sobre arrependimento. O FARS, F-A-R-S, onde temos a fé, o arrependimento, a regeneração e a santificação. O primeiro slide a gente já fez, né? O primeiro ensino. E hoje a gente vai falar sobre o arrependimento, como a segunda aula hoje, se Deus quiser. Pois bem, por que temos que nos arrepender? A primeira pergunta que eu faço nesse slide. E a segunda pergunta praticamente mas é necessário mesmo se arrepender? A gente vai fazer essa reflexão nessas duas temáticas questionativas aqui. Por que temos que nos arrepender? Mas é necessário mesmo? Sim. O arrependimento ele é essencial para a salvação, porque é o reconhecimento do pecado e a decisão de abandoná-lo, voltando-se para Deus em fé. Sem arrependimento, não há transformação genuína do coração e nem tampouco disposição para receber a graça de Deus. Então, imagine uma pessoa que diz, não, eu creio em Deus, beleza, eu tenho fé em Deus, sim, mas eu não me arrependo dos meus pecados. Essa pessoa se arrependeu? Ela tem fé mesmo? Não. Ela tem uma mentalidade conceitual. O conceito dela de fé, ela não entendeu, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que ela ouve a palavra de Deus, o ensinamento, a exortação, e ela crê nessa palavra, ela tem fé, ela deposita essa confiança em Deus, isso vai gerar arrependimento. E esse arrependimento, dentro do seu íntimo, gera outras coisas subsequentes, desde a justificação até a regeneração. Por isso que o fator primordial é de arrependimento. Jesus declarou, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se é um condicionante, vos arrependerdes. Se a pessoa não se arrepender, ela não pode, de fato, ter uma nova vida, uma nova transformação. Portanto, o arrependimento é o primeiro passo para experimentar o perdão de Deus, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Olha só o quanto é importante o arrependimento. O arrependimento faz com que eu experimente o perdão divino, né? O ser humano ele está em débito, toda a humanidade, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando e qualquer ser humano nasce, ele tem esse débito de Adão e Eva, ele não foi pago enquanto eu não me redimi. Jesus morreu por toda a humanidade, beleza. Mas a partir do momento que eu não me arrependo, a partir do momento que eu não estou nem aí para a graça de Deus, simplesmente deixa eu mudar aqui a câmera. Bora. Pronto. Simplesmente, sem arrependimento, é impossível receber a graça divina. O arrependimento é crucial. Como eu falei, quando o ser humano nasce, ele tem um débito do pecado de Adão e Eva. Ele tem um débito ali. Para ele se reconciliar com Deus, é necessário nascer de novo. E para nascer de novo, eu tenho que ter fé. Essa fé gera arrependimento. Eu, estando arrependido, eu tenho a perdão de Deus, eu consigo me reconciliar com Deus, e ainda se eu me manter firme e forte até o final, até a minha vida, eu posso morrer agora, ou pode ser daqui a 10, 20, 30, 50 anos, não importa a quantidade, eu estarei com a vida eterna, porque eu me arrependi. O passo aí que Jesus falou, se não vos arrependerdes, tem algo negativo de débito ainda na vida daquelas pessoas que não realmente se arrependerem, que é justamente perecer. Perecer algo é se destruir, né? É ficar com a pendência do erro do pecado e não ganhar a graça, o perdão divino. Próximo slide. E por que eu coloquei o que é remorso? Porque muita gente, infelizmente, coloca como um termo sinônimo, né? Um termo intercambiável. Às vezes, até em algumas Bíblias, algumas versões, tem um termo arrependimento e tem um termo remorso, em poucas Bíblias.
E às vezes, onde deveria ser colocado remorso, é colocada a palavra arrependimento. E quando é para colocar arrependimento, coloca um remorso. E às vezes não coloca nenhum. Enfim, temos que ter muito cuidado, por isso que é importante várias Bíblias, são importantes. É como a palavra peirasmos, né, no grego, que pode ser tanto tentação como provação. Então, o tradutor ele vai ter que ter muito cuidado quando ele for traduzir a Bíblia, ou passar para o nosso português, porque ele pode colocar no lugar de tentação, ele pode botar provação. E ele pode colocar no nome tentação, provação, tentação, inverter as coisas. Então é muito problemático essa palavra, porque ela tem duas traduções. No nosso português, a gente já tem a ideia de o que é provação, que vem de Deus, e tentação, que vem do inimigo, da carne e dos demônios. Já a palavra remorso e a palavra arrependimento, às vezes, algumas pessoas colocam como sinônimo. Tem até dicionários, às vezes assim, meio antigão, que coloca que é um sinônimo. Próximo slide. E a gente vai entender o que é o remorso. O remorso é um sentimento de culpa, é um sentimento de angústia emocional por causa de algo errado que foi feito. Ele envolve ele envolve a dor emocional, ele envolve a dor emocional, perdão, pelo erro cometido, mas nem sempre leva a uma mudança de comportamento. O remorso pode ser motivado por uma consciência pesada, mas pode permanecer superficial, não resultando em uma transformação verdadeira. O exemplo que eu coloco aqui ele é bem nítido, usado por todos os teólogos, exegetas e pessoas que trabalham com apologética. Diz o seguinte: um exemplo de remorso sem arrependimento genuíno é o caso de Judas Iscariotes, que após trair Jesus, sentiu remorso, não foi arrependimento. Mateus 27, do 3 ao 5, vai falar: mas não buscou perdão ou reconciliação com Deus. O próprio Judas, ele não se arrependeu. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Abrindo um parênteses aqui. Nem todas as Bíblias têm a palavra remorso. Acho que essa aqui é a NVI. Você pode depois consultar a sua Bíblia ou algumas Bíblias. Aí você coloca lá bem direitinho, assim com lápis comum. O termo aqui é remorso. Ou quando se coloca um arrependimento, preste bem atenção no que eu vou falar. Quando tem arrependimento, não quer dizer que está 100% errado. O arrependimento ali é um arrependimento superficial. Existe aquele arrependimento superficial e existe aquele arrependimento genuíno. Então, para a Bíblia não colocar que foi tomado por um arrependimento superficial, alguns tradutores só colocam arrependimento que julga, imaginar que os cristãos saibam diferenciar o que é um arrependimento superficial de um arrependimento profundo e genuíno, que no nosso português já tem um termo exato para isso, que é justamente a palavra remorso, certo? Mas aí, nesse caso, pode voltar um pouquinho. Nesse caso aí, esse remorso sem arrependimento é o caso de Judas. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram. E nos importa. O problema é teu, Judas. Aí vem agora, a responsabilidade é sua. Ou seja, foi você que fez isso. Se você está arrependido, né, um arrependimento superficial, um remorso aí, a consciência pesada, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e... Pode botar o próximo slide. Saindo, foi e... Eu acho que eu não coloquei, não, o resto do versículo. Mas os irmãos eu acho que já sabem. Saindo, foi e... Não sei o que foi depois. Pode botar o próximo slide. Agora eu vou falar o que é o arrependimento na Bíblia. Depois os irmãos lêem o resto do versículo. Eu falei sobre remorso, né? Agora, o que é o arrependimento bíblico? Deixa eu puxar o microfone para cá. O arrependimento vai além do remorso, de um remorso superficial. Ele envolve não apenas o reconhecimento do erro. Quando eu reconheço o meu erro
e literalmente percebo, tenho consciência dele e faço algo em relação a isso, isso é arrependimento. Mas quando eu não reconheço esse reconhecimento, né, não é apenas um reconhecimento, o arrependimento não é apenas isso, mas uma mudança de mentalidade. Porque tem gente que erra e continua errando, ou fazendo até coisa pior. Isso não é arrependimento, isso é um remorso, meio termo. Eu tenho uma mudança de mentalidade, a forma que eu vou pensar. Eu tenho uma mudança nos meus sentimentos em relação ao meu coração. E eu tenho uma mudança literalmente na direção do trajeto que antes eu fazia errado e agora eu não vou fazer errado. Então, quando é que a gente sabe que alguém se arrependeu profundamente? Quando acontecem essas três mudanças. Na mente, no ato de pensar, no coração, que envolve os sentimentos, o meu sentimento em relação ao erro, e na minha direção. Se eu sei que eu andando por aqui eu vou errar, vou pecar, por que eu vou continuar nesse erro? Eu tenho consciência dele. Então eu vou para o outro trajeto. Se eu sei que eu ler tal literatura, tal, eu estarei errando, pecando, ou até possa até me desviar, porque eu vou ainda meter a cara nesse caminho que me leva e me conduz ao erro, ao pecado. Isso não é arrependimento. O arrependimento é quando tem uma mudança de mentalidade, de coração em relação aos seus sentimentos e na direção do seu trajeto, quando ele literalmente tem essa consciência. Então, o verdadeiro arrependimento leva uma transformação do comportamento. Então, o arrependimento, ele é comportamental. E, sobretudo, uma renovação do compromisso com Deus. Eu sinto algo para com Deus que eu estou sem débito, eu não estou em pendência. Eu sinto um peso sair da minha consciência, do meu lombo, das minhas costas, dizer, eu me arrependi, meu Deus, eu não vou fazer isso mais, eu não vou cometer isso mais. Ou seja, o genuíno arrependimento leva a uma mudança superficial, né? Não, uma mudança genuína. Eu não botei a palavra uma mudança verdadeira, porque a gente fala tanto da palavra verdadeira que a gente não sabe mais o que significa verdadeiro. Como assim verdadeiro? Eu vou botar uma palavra mais bonitinha, genuína. É genuíno, de coração, que leva à convenção e depois à justificação diante de Deus. A conversão é justamente uma nova criatura. Mas Judas Iscariote se arrependeu ou teve apenas um remorso? O que é que me garante isso, meus queridos irmãos? O que é que garante eu literalmente dizer Judas não se arrependeu? Porque eu acho, eu penso. O que é que garante? Como é que eu posso afirmar isso? Pelo seu trajeto, pela gramática, pela linguística. E eu vou mostrar aos irmãos agora. Próximo slide. Quais as diferenças? Parte 1. A palavra grega utilizada em Mateus capítulo 27, verso 3, para descrever o sentimento de Judas Iscariotes é metameletes. E professor, o que significa isso? Ela deriva do verbo metamelomai. Esse termo pode ser traduzido como sentir remorso, lamentar-se e até, em última instância, às vezes, sentir um arrependimento superficial. Faltou eu colocar aqui, nesse slide, como ele é fruto de um estudo meu, né? De uns 3 ou 4 anos, eu não me lembro quantos anos faz que eu fiz esse estudo. Eu vou botar assim, arrependimento superficial, para ficar mais fácil para as pessoas. Então, veja só, essa palavra é um remorso. No entanto, é diferente de outro termo grego que os irmãos conhecem, muito importante, para arrependimento, que é o metanoio. Metanoia, né? Algumas pessoas falam metanoia, que é mais profundo e está relacionado a uma mudança genuína de mente e de comportamento. Então, olha a diferença. Quando você lê a sua Bíblia agora, você vai perceber que ali eu tenho certeza agora. Eu não vou dizer certeza absoluta, porque é uma ambiguidade, né? Você tem certeza, é absoluta. Então, você tem certeza agora, literalmente, de que o próprio Judas Iscariotes, ele não se arrependeu. Houve um sentimento de remorso muito profundo, assim, desesperador dele. Ele se lamentou profundamente, mas não se arrependeu. Até porque o remorso pode levar apenas à tristeza pelo erro, enquanto o verdadeiro arrependimento representado por metanoia, implica uma transformação
interior que resulta em reconciliação com Deus. Será que Judas Iscariotes se reconciliou com Jesus? Se o próprio Judas Iscariotes, eu vou botar um si aqui, tivesse se arrependido, ele teria literalmente chegado até Jesus, e eu creio, pelo que, o que eu conheço e o que os irmãos conhecem da palavra de Deus, que o próprio Jesus iria perdoar ele, porque ele se arrependeu profundamente. Ele poderia se arrepender, mas o seu caminho foi outro. E os irmãos vão saber o que aconteceu, né? As duas versões que se autocomplementam, que é uma suplementação. Entendeu? Próximo slide. Segunda parte, das quais as diferenças da parte 2. A metamelomai está relacionado a um sentimento emocional. Grave bem isso. Como um pesar profundo, um remorso profundo, ou até mesmo um arrependimento, só que um arrependimento superficial. Sabe aquelas pessoas que fazem o mal para você, você perdoa, e depois ela comete de novo, aí você perdoa, e ela vai brincando com a tua vida, com a tua imagem, com a tua paciência, ela não se arrependeu. Ela pode até ter um remorso assim, então, peguei pesado com fulano, peguei. Ela não está arrependida, porque se ela se arrependesse, ela mudaria de mentalidade e de rota. Não vou falar mais isso com fulano, chateia ele. Não vou dizer mais isso, porque isso machuca. Então eu vou mudar de rota. Toda pessoa que diz eu me arrependi, mas ainda fica na mente dela, a mente dela está cauterizada e ela continua andando nos mesmos caminhos, você vai dizer, eu não preciso ser psicólogo para analisar o comportamento dela. Eu analiso pela sua mentalidade, conforme ela pensa, como ela se posiciona e como ela anda no seu trajeto do dia a dia da sua vida. Isso é o que marca um arrependimento verdadeiro, a qual Deus tem muito e ama muito quem se arrepende. Eles até o mais vil pecador, aquele camarada que você não dá nada por ele e eles me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu sou falho, fraco, mas eu tenho a Ti para me levantar, porque se for esperar por familiares, terciários, a terceirização de pegar na mão do erro do pecador é difícil. A gente está mais para julgar, de olhar, de incriminar, do que ir lá e resgatar, como Jesus foi. Por um ato de misericórdia, de analisar que aquela pessoa tem condições de se arrepender, Jesus foi. Vou abrir um parênteses aqui, porque eu senti algo a falar. A mulher samaritana. Todos conhecem, todos sabem. Fortina, 5 filhos. Isso é um conhecimento extra-bíblico. Vou falar do bíblico e depois do extra-bíblico. A mulher Fortina, a mulher de Samaria, estava ali. O próprio Jesus quebra a rota. No verso 4, verso 2 em diante, ele vai dizer que foi necessário passar por Samaria. Esse necessário, alguns teólogos que querem dimensionar apenas a quantificação, a mensurar a distância, né? Por Jesus ter passado por Samaria, que ia economizar de 1 a 2 dias de caminhada. Era necessário, beleza, passar por ali. Mas não porque Jesus ia economizar de 30 a 35 quilômetros. Não. Depois lê na sua Bíblia Mateus capítulo 4, certo? Todinho. Capítulo 4. No capítulo 3, verso 7, se eu não estiver enganado, diz que é necessário nascer de novo. O próprio Jesus reforça de novo, é necessário. 2 vezes ele colocou, é necessário, é necessário. Tem coisas que são necessárias para que a obra de Deus se perpetue. Então, a ordem é para marchar, a ordem é para pregar a tempo e fora de tempo. Ah, eu não vou pregar o evangelho, quem quiser vir até mim, porque existe já um determinismo. Quem vai e quem não vai. Como é que eu vou saber escolher? Desculpa quem discorda de mim, desculpa, é a minha forma de pensar. Então Jesus ele vai. Se alguns estavam pensando assim que não ia pregar, Jesus vai até a mulher samaritana. Ao meio-dia, se for pelo relógio judaico, é o meio-dia. Se for pelo relógio grego, né, greco-romano, é às 6 horas da tarde. Da noite, né? 6 horas da noite. Então Jesus vai ao meio-dia. Encontrar uma mulher que ali tinha o seu quinto marido. Ela é samaritana. Ela estava com o 6º marido, que não era dela. Então, esses 5 maridos é porque ela estava irregular? Não, possivelmente não.
Alguns teólogos chegam a dizer até que, por ser de Samaria, as mulheres que poderiam se separar literalmente eram se estivessem em Roma. Mas no contexto judaico ali, o pessoal de Samaria e as mulheres judias não poderiam pedir separação, o que for. A gente sabe historicamente. Então aquela mulher ali, ela foi fruto, possivelmente, de 5 derrotas de maridos mortos em guerras, batalhas. Flávio Josefo chega a dizer que tem uma mulher com 22 anos de idade que tinha o seu segundo, era o terceiro marido morto. Uma mulher de 22 anos, uma menina de 22 anos. Uma mulher porque casou, né? Teve filhos. Mas imagina aí, pensa aí, essa mulher com 5 esposos que morreram, e agora ela vai tentar encontrar outro esposo. Possivelmente ela fosse uma concubina, ou uma segunda mulher que não era oficial. Há muitos pensamentos a se dizer. Ou até mesmo que ela estava em erro, em pecado, dizer assim, rapaz, não dá certo não a minha vida. A minha vida está uma desgraça. Não vou de manhã porque as mocinhas vão pegar água. E eu estou impura. Além de ser samaritana, eu estou com 5 pesos de morte no meu lombo. E além disso, eu estou com um homem que não é meu e é irregular. Aí Jesus diz, é necessário passar por Samaria. É necessário eu passar por um ambiente que ninguém quer passar e usar de sua misericórdia para salvar vidas. Julgar a capa, o livro pela capa. Julgar uma localidade, a pessoa pela localidade. Isso é um terrível problema quando a gente quer interromper os planos de Deus. Aí Jesus diz, é necessário passar por Samaria. Economizou 30 a 35 quilômetros, foi até lá, dispensou os discípulos, foram comprar. Os discípulos, curiosamente, desculpa que não é temática daqui, meus irmãos, mas eu estou sentindo de falar para a gente encaixar e entender. Porque é necessário mudança de rotas, de trajetória. Porque lá na frente a gente vai entender os projetos de Deus. A mulher samaritana está ali. Quando ela se encontra com Jesus, Jesus chega a dizer, me dá água. Aí, como pode tu, sendo judeu, pedir a mim que sou samaritana? Não pode. Você tá doido, é? Aí Jesus olha com um olhar de misericórdia a ela. E ela ainda vai dizer, e ainda vai falar sobre o Monte Gerizim. Nós adoramos aqui, vocês estão adorando errado. Ela até muda o discurso para tentar enganar Jesus assim, comer pelo outro lado, assim, ó, vou comer uma conversa desse lado aqui, eu vou tentar enganar, lubridiar o próprio Jesus. E Jesus entra e diz, tá bom, para onde você for, eu vou falar com você. Não tem mudança de rota e eu vou embora daqui não. Quando Jesus disse que ela estava chama teu marido? Aí ela diz, não, eu não tenho marido. Ela falou a verdade. Ou seja, quando você realmente está arrependido, você fala a verdade. O sangue pode doer na canela. Eu tenho que ser verdadeiro até o fim. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo falou isso em Coríntios. A gente tem que ser verdadeiro, igreja. Meus irmãos, meus queridos. A veracidade ali, errei, pronto, acabou. Me arrependo. Eu não errei, eu vou até o fim. Eu sou irredutível quando eu tenho certeza do que eu prego, do que eu sinto, do que eu sei. Que venhamos ser irredutíveis quando estivermos certos. Mas quando a gente errar, que a gente seja verdadeiro igual a mulher samaritana. A mulher samaritana errou, pecou, e Jesus disse, verdade, esse esposo que está aí contigo não é teu esposo não, é outro, que tivesse 5. E ela começou a perceber a jogada, ela começou a entrar para o outro lado, aí Jesus o próprio chega a dizer para ela, olha, é necessário, vai chegar um momento que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai busca a tais. Jesus diz que é em verdade, a adoração não vai ser mais um lugar, mas vai ser a pessoa, como ela adora. Onde você estiver, se você tiver um espírito de adorador, você vai ser um verdadeiro adorador. No seu trabalho, na sua casa, vai comprar pão, onde for, para onde for, dentro ou fora da igreja, dentro ou fora da tua casa, dentro ou fora do teu trabalho, eu e você somos um adorador, por excelência. Não é placa que salva, não é placa de igreja que salva, mas é a placa espiritual dentro de mim, como um regenerado, um arrependido diante de Deus e diante da sociedade. Então, a própria mulher samaritana, ela percebeu que tinha algo diferente naquele homem. Aí Jesus corrige ela, vocês adoram no canto errado, samaritana. Vocês alteraram. E Jesus está dizendo isso com base histórica.
Porque até onde se sabe, os judeus samaritanos tinham um Pentateuco. Eles tinham um próprio Pentateuco, alteraram lá, adulteraram o texto bíblico sagrado e colocaram que era no Monte Gerizim, quando era no Monte Sião, deveria ser no Monte Sião, lá em Jerusalém. Então os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos lá no Monte Gerizim, que era contrário um ao outro. Aí o que acontece? Essa rivalidade. E essa rivalidade distanciou os judeus e gentios historicamente, desde o ano de 931 a.C., por Salomão, quando ele morreu e dividiu o reino. E aí ficou o reino do norte, sul. Aí não adianta nem falar aqui, porque é mais de uma hora falando de história bíblica, cronológica. O foco aqui é arrependimento. Mas eu vou falar o arrependimento. Os efeitos do arrependimento. Quando Jesus convence aquela mulher do erro, do pecado, sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Aquela mulher sai admirada e vai pregar para os samaritanos. Ela se arrepende diante do mestre. O mestre quer mostrar uma água viva. Uma água viva é uma água que se move. Uma água que não para. É uma água que vem do céu, é uma água espiritual. Então aquela mulher, ela se converte pelo discurso, pela pregação de Jesus, com um olhar de misericórdia. Você tem que se arrepender. Ela se arrepende e diz a história, a tradição cristã, que o nome dela era Fortina, tinha 5 filhas e 2 filhos, 7 filhos. E ela sai e vai para a África do Norte, vai pregar em Cartago, e lá muita gente se converte ao evangelho. No ano de 66, o próprio Nero chama ela, puxa ela, a família dela, e faz atrocidades para ela negar Jesus Cristo. E ela não nega Jesus Cristo. É uma mulher missionária, uma mulher que não se intimidou, uma mulher guerreira, que levou seus filhos, vai para outra localidade. Você sabe quantos cristãos tem lá em Cartago? Você tem ideia hoje? Graças à mulher samaritana, foram fruto de 3 teólogos gigantes. 3 teólogos saem dali. Um vai defender a Trindade, outro vai defender a graça, e o outro vai defender, eu não me lembro, depois eu passo para os irmãos. Isso é historicamente. Hoje tem 99% de muçulmanos em Cartago, no sul da África. Nós temos lá 2.000 judeus e 25 mil cristãos que aceitaram o cristianismo. 25 mil. Veja só, quantos judeus? 2.000. E quantos cristãos? 25 mil. Apesar que lá é só 1% cristão e 99 muçulmanos. Mas ela fez a parte dela para o projeto de Deus, que o próprio Jesus enxergou ali um efeito gigante de arrependimento. Olha o que ela trouxe. Hoje, graças a essa mulher, nós temos a palavra sendo pregada lá. E se fosse esperar somente pelos judeus, a coisa estava ruim. Graças ao cristianismo, está lá. Mais de 25 mil cristãos estão lá, redimidos, pregando, sendo perseguido, igual a igreja perseguida. Está lá, firme e forte. Graças a alguém que teve um olhar misericordioso para uma mulher que muita gente estava desprezando, banalizando, martirizando e ignorando. Mas Jesus foi, porque é necessário passar por Samaria. Metanoia refere-se Judas Iscariotes, Mateus 27, sentiu remorso por trair Jesus, mas não buscou reconciliar-se com Deus ou uma mudança de direção. O próprio Judas não pediu desculpa, não mudou de rota. E ele foi se matar. O peso foi grande. Rapaz, eu tô acabado aqui. Não houve reconciliação com Deus, nem muito menos arrependimento, e nem muito menos profundo arrependimento de mudança de trajetória. Ele podia se arrepender e ser um discípulo de Jesus, mas não. Já a metanoia, ou metanoia, refere-se a um arrependimento genuíno, verdadeiro, profundo, progressivo, contínuo. Uma mudança de mente, meta, o que vem depois, noio, pensar. Rapaz, eu errei. Depois vem para a minha mente e eu me arrependo, certo? E resulta em um redirecionamento. Eu gosto muito dessa palavra. Eu uso ela quase que direto. Não é apenas um direcionamento, mas um redirecionamento de vida e de ações. E inclui um reconhecimento do erro diante de Deus e um desejo de transformação. Eu quero mudar. Eu já errei muito. Eu já pequei muito. Eu já decepcionei muito minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho, minha filha, a sociedade. Eu tenho que mudar. Eu quero mudar. Eu vou chorar para que isso aconteça. Quando você faz isso,
Você diante de Deus, não precisa ser dentro do homem. Deus está olhando para ti e para mim dizendo: eu estou te perdoando, eu estou te transformando, eu estou te redirecionando agora para você ser uma bênção de Deus aonde você chegar, aonde você estiver. Algo diferente estará na tua vida, no que tu fala, no que tu faz, um bom profissional, um bom esposo, um bom vizinho, uma boa vizinha, uma serva de Deus, um servo de Deus. Inclui um reconhecimento do erro diante de Deus e um desejo de transformação. Desejo! Será que as pessoas têm desejo de transformação? Exemplo, Atos capítulo 2, versículo 28. Amo muito o que Pedro falou. Pedro chama as pessoas ao arrependimento. Pode olhar lá no grego. Pedro primeiro prega a palavra gera fé. A fé, uma vez acatada, ela gera arrependimento. E esse arrependimento gera o perdão dos pecados. E ali o dom do Espírito Santo desce sobre eles. Ou seja, Pedro chama as pessoas ao arrependimento, metanoesat, para receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Próximo slide. Terceira parte, quais as diferenças? Mateus capítulo, é a terceira mesmo ou é a segunda? Pensei que era a segunda. Judas sentiu metameloemai, mas seu remorso não o levou a buscar o perdão de Deus. Ele tomou uma decisão final desesperada, que eu chamo até precipitada, imatura, certo? Que foi o suicídio, demonstrando que seu pensar era puramente emocional e sem fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, Efésios capítulo 6. Lucas capítulo 15, versículo 17 a 20. Nós temos a história do filho pródigo. De tantos exemplos na Bíblia, eu separei esses aqui que são os mais visuais para que a gente possa lembrar. O filho pródigo, ele demonstra metanoia, pois caiu em si. Eita, eu errei. Eita, eu pequei. Rapaz, já dizia um pregador, somente os fortes sabem perdoar. Somente os fortes sabem perdoar. E somente os chamados por Deus, os que foram redimidos diante da sua palavra, sabem liberar perdão. O filho pródigo demonstrou essa transformação quando caiu em si. E quando é que a gente cai em si? Faz o quê? A gente reconhece o nosso pecado, nosso erro, nossas transgressões. Ele reconheceu o seu pecado contra Deus. Por isso que a Bíblia diz lá, eu pequei contra os céus. Ali é uma figura de linguagem chamada de eufemismo. O meu primeiro livro em 2009 foi sobre o eufemismo e hipérbole. Tem aí na internet também. Se alguns irmãos quiserem, eu posso enviar para vocês gratuitamente, tá bom? É um livro que eu criei em 2009 para 2014. Houve algumas atualizações e lá eu fiz uma análise bem minuciosa no grego, falando sobre eufemismo e hipérbole. Eu explico bem detalhadamente. E tomou uma ação concreta para mudar sua condição, retornando ao lar. Então, mudança de arrependimento, literalmente, é quando a gente cai em si, a gente reconhece nossa situação diante dos nossos atos, de nossas falas, pensamentos, projetos, ações e atitudes, e a gente reconhece que pecou primeiro contra Deus e contra o seu pai, porque o pai está incluso ali, e tomou uma ação concreta. 2 Coríntios 7:10. Paulo explica a diferença entre tristeza, segundo Deus, e a tristeza do mundo. Exatamente. Eu sou apaixonado pelo que Paulo fala, o teólogo profundo. Tristeza do mundo e tristeza diante de Deus. O que é? A tristeza segundo Deus leva à metanoia, ao arrependimento para a salvação. Eu e você vamos nos arrepender por quê? Porque está em risco a nossa salvação. Toda pessoa que não se arrepende, ela tá na morte espiritual. Eu vou me arrepender? Se ela não se arrepende, ela está com o peso do pecado, do juiz, batendo o martelo. Quem não crê no evangelho já está condenado, ou será condenado. Um dos dois é pior, um é pior do que o outro.
Enquanto a tristeza do mundo produz o quê? A morte. O que parece se encaixar no caso de Judas. Sim, esse sentimento foi para a morte e não de arrependimento para mudança de trajetória. Próximo slide. Onde o choro pode ser visto como arrependimento? Eu falei isso no slide na palestra da semana passada. Vai daqui a 3 minutos, né? Quando for faltando 1 minuto, os irmãos me avisam, a gente muda de link. Onde o choro pode ser visto como arrependimento? Parte 1, eu já falei para vocês. O choro relacionado ao arrependimento é uma expressão de profunda tristeza espiritual e reconhecimento da própria condição pecaminosa diante de Deus. Essa ideia é bem representada em Mateus 5:4, onde Jesus declara: bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, porque serão consolados, isto é, perdoados. Esse choro não é meramente emocional, mas envolve um pesar genuíno. O pesar genuíno é o choro verdadeiro de arrependimento dos seus pecados. E a mudança de transformação da mente, que é chamado arrependimento original, é um pesar profundo de arrependimento. Genuíno pelo pecado, com o desejo de reconciliação com Deus. Próximo slide. O verbo grego utilizado para chorar em Mateus é pentheo. Você penteou o cabelo? Pentheo. Você vai lembrar dessa palavra em grego. Que descreve um lamento intenso. Eu não posso, por enquanto, pentear o cabelo, né? Meu cabelo caiu quase todo, com 22 anos de idade. Aí eu tenho um aspecto meio de velho, mas é assim, faz parte. Chorar em Mateus é que descreve um lamento intenso e profundo. Não é um mero, superficial arrependimento, não. Ou de chorar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. É um choro de lágrimas de crocodilo. Vocês sabem essa expressão, né? O crocodilo, ele não chora. O líquido que sai dos olhos dele é é sal, né? Alguma coisa assim. Eu não me lembro cientificamente o que representa. Mas lágrimas de crocodilo significa lágrimas mentirosas, camufladas, que frequentemente é associada ao pesar espiritual, esse choro intenso, um lamento intenso de Mateus capítulo 5, versículo 4. Essa é uma interpretação minha, tá certo, queridos? Então, como eu vejo, como é que eu consigo captar e adaptar. Não estou cometendo nenhum desvio exegético, nem hermenêutico, mas uma aplicação do texto para a gente entender. Eu gosto de analisar mesmo as palavras e analisar e encaixar. Eu tinha até dúvidas sobre a questão do próprio Judas Iscariotes. Aí quando eu olhei no texto grego, a expressão grega lá, e as referências que mostram que existe um remorso, um arrependimento, eu fiquei com a consciência mais tranquila. Só o ato de eu ler, da minha pessoa ler a Bíblia como ela é, sem precisar de nenhum recurso grego ou o que for, já é suficiente. Já me fez enxergar aquilo ali, que o arrependimento de verdade, ele se humilha. Ele diz, eu pequei, eu errei, me perdoa. E ele continua seguindo sua viagem. Mas o caso de Judas Iscariotes, você vê o que acontece, os seus efeitos. Então não precisa ser um expert em grego, não precisa ser um psicólogo, psicanalista para enxergar isso não, viu, igreja? É só você ler a palavra do Senhor como ela é. Peça direcionamento ao Espírito Santo, analise, compra um bom dicionário, tem outras versões bíblicas, porque se encaixa e a gente entende, é como uma luva. Essa tristeza reflete a consciência do pecado e da separação de Deus. No mesmo versículo, o verbo parakaleo ou parakaleo, traduzido como ser consolador, o paracletos, né, Chester? Ele aponta para o perdão, para a restauração oferecidos por Deus aos que lamentam de forma sincera, intensa, genuína, verdadeira. Próximo slide. E não um remorso superficial. Onde o choro pode ser visto como arrependimento, parte 2. O contexto das bem-aventuranças indica claramente que o choro mencionado aqui está diretamente relacionado à experiência de arrependimento verdadeiro. Essa tristeza espiritual, causada pelo reconhecimento da santidade de Deus e da pecaminosidade humana, é respondida por Deus com consolo e paz. Eu fico em paz. Em Tiago 4:9 lemos: sente as vossas misérias, lamentai e chorai.
O verbo penteo reaparece aqui, reforçando a ideia de lamentar profundamente pelos seus pecados. Olha só, eu fui buscar em Tiago 4:9 a referência de Mateus 4:5 e 4. Olha que bênção. Tiago exorta. Faltam quantos minutos? Arthur vai compartilhar o por link e tal. É bom a gente entrar no próximo link, né? Ou dá para continuar? Continuar. Não, dá pra continuar, professor. Dá? Dá pra continuar bem de boa. Ah, Que ok. aqui é só o link, profe. Fique tranquilo. Ah, ok. Desculpa. Não, é de boa. Então, eu vou continuar aqui. Então, eu percebi em Tiago 4:9 que esse verbo aí, sente as vossas misérias, senta aí, agora, e lamentar, e chorai. Então, esse verbo ele vai reaparecer para reforçar a ideia de lamentar profundamente pelos seus pecados. Tiago exorta seus leitores a reconhecerem suas falhas e se voltarem a Deus em arrependimento. Meus irmãos, imagina sem arrependimento. Sem arrependimento, a gente não consegue ser regenerado. Sem arrependimento, a gente não consegue ser justificado. É curioso que na teologia que não é arminiana, eu não vou citar nomes aqui, ela diz que primeiro você é regenerado, aí depois você tem fé e depois você é justificado. Ali ele não fala nem de arrependimento. Ele fala sobre regeneração. Não tem nem arrependimento o termo lá. Você é regenerado, aí depois você tem fé. Como é que você pode ser regenerado sem ter fé em Deus, nas palavras? Imagina um ateu, bora ver, vamos botar na condição de ateu. Um ateu, ele não tem fé. Como ele pode ser regenerado? Queria entender isso. Segundo, eu queria entender como é que um ateu ou uma pessoa que não crê na palavra, não tem fé em Deus, não tem fé nas escrituras, ela consegue ser justificada e ser regenerada sem antes ter fé. Porque na cronologia arminiana segue um padrão bem top, bem organizado, até biblicamente. Você tem fé, gera arrependimento. O arrependimento faz você ser justificado, regenerado, depois você busca a santificação e, por último, a glorificação. Show de bola. Mas aí, em algumas outras teologias, a regeneração vem antes, aí depois vem a fé e depois a justificação. Mas como pode a justificação ser depois da regeneração? Ela é contrária, ela é antes. Ela é antes. Então fica aquele... Quem não entende de teologia sistemática ou de soteriologia vai ficar perdido, vai ficar assim meio lag. E aqui a Bíblia já deixa bem claro. Senti as vossas misérias, lamentai. O próprio Tiago está mostrando que eu tenho que reconhecer as minhas falhas. No caso aqui, eles teriam que reconhecer suas falhas e se voltarem a Deus para se arrependerem. Esse lamento não é superficial, mas uma evidência de um coração quebrantado. Somente por meio de um coração quebrantado é que a gente tem os nossos perdões perdoados por Deus. Próximo slide. Já estamos chegando no fim já. Onde o choro pode ser visto como arrependimento? Parte 3. Paulo destaca em 2 Coríntios 7:10 a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Eu já falei anteriormente, né? Porque a tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento para salvação. O termo usado para arrependimento, metanoia, refere-se a uma mudança verdadeira, genuína, intensa de mente e de atitude, de comportamento. Essa tristeza espiritual, portanto, não leva à condenação, mas à transformação e à restauração, marcando o início de um novo relacionamento com Deus. 2 Coríntios 5:17. Assim que quem está em Cristo, preposição em grego lá quer dizer conectado com ele, em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mudança de rota, mudança de pensamento, arrependimento. O choro pode ser visto como um arrependimento em passagens bíblicas que destacam o pesar espiritual, como Mateus 5:4, que eu falei para vocês, Tiago capítulo 4, versículo 9 também fala sobre isso, e 2 Coríntios 5:10, 2 Coríntios 7:10. Esse lamento é uma resposta genuína à consciência do pecado, que leva ao perdão divino e à renovação espiritual. Então Deus, ele consola, ele restaura aqueles que choram por seus pecados, demonstrando que o verdadeiro arrependimento é a porta
para a reconciliação com Deus. Glória a Deus por isso, né? A gente vai nos recorrer a Deus, e não a homem da terra, mas somente e apenas a Deus. Característica do arrependimento bíblico. Como é que eu conheço o arrependimento bíblico? Eu coloquei alguns exemplos dele, são vários exemplos, minha gente. Uns 10 a 15 exemplos, mas eu sintetizei nesses. Reconhecimento do pecado. Sim, a pessoa deve reconhecer que pecou contra Deus. Por isso que o salmista, Salmo de número 51, do verso 3 ao 4, né? Os irmãos sabem que Salmos não tem capítulo, né? Salmos é números. Salmo de número tal. Porque Salmo se canta. Porque eu reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que era mal à tua vista. Para que sejas justificado quando falares. E puro quando julgares. Porque eu reconheço as minhas transgressões. O primeiro ato é o reconhecimento do pecado. É o reconhecimento das minhas falhas, das minhas transgressões. Segundo, contrição sincera. Não é apenas um sentimento de culpa, mas uma tristeza profunda pelo pecado que ofendeu a Deus. Sim, quando eu peco, quando eu erro, eu ofendo a santidade de Deus. 2 Coríntios 5, 7 e 10, Mateus 5 e 4 e Tiago 4 e 9 a gente já falou, mas uma parte eu coloquei aqui. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Para onde? Para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Mudança de direção. O arrependimento envolve uma decisão de abandonar o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Atos 26, verso 20. Veja a parte final do verso 20, tá bom? Confiança na graça de Deus. Sim, o arrependimento verdadeiro também inclui uma fé na misericórdia e no perdão de Deus. 1 João 1 e 9 acaba com as trocentas heresias que tem no mundo hoje em dia. Se confessarmos, tudo começa com o se. É um condicionante, não é um determinismo. Tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Não é se eu confessar com a minha boca. Se nós confessarmos. Se nós confessarmos. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se eu confessar a Deus, os meus pecados são realmente eliminados. Ele é fiel e justo para perdoar a mim e a ti e a qualquer pessoa que se disponibilizar a aceitar a graça de Deus. Esse condicionante, a graça irresistível de Deus. Próximo passo. Como se consegue o arrependimento? O arrependimento é tanto uma ação humana quanto um dom de Deus. Embora o pecador deva responder ao chamado de Deus com uma atitude de mudança. As Escrituras ensinam que o arrependimento também é concebido por Deus. Por meio da ação do Espírito Santo, sim, o arrependimento genuíno, ele é causado pela obra do Espírito Santo em minha e em tua vida, no processo quando eu estou convencido do meu erro, do meu pecado. João 16 e 8. E chama os pecadores ao arrependimento. Somente pela graça de Deus, alguém é capaz de reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus. Se não fosse o Espírito Santo na minha e na tua vida, ele não ia convencer eu e você do pecado. Se eu banalizasse o Espírito Santo, como é que o homem ia ter dentro do seu ser que está errado? Se não for o Espírito Santo, se não for alguém pregando o Evangelho, a palavra de Deus, e o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, convenceu o homem do erro e do pecado. O Espírito Santo não é enxerido. Não. Eu e você temos que levar a palavra. Eu prego, a palavra ouvida por meio do Espírito Santo gera fé. A fé gera arrependimento. E o arrependimento gera perdão dos pecados. E o perdão dos pecados, eu me torno uma nova criatura, eu sou justificado, eu sou regenerado. Pregação da palavra. O arrependimento é frequentemente despertado pela pregação da palavra de Deus. Assim como a fé vem pelo ouvir, o arrependimento é produzido quando a pessoa se depara com a verdade do Evangelho e se sente impelido a mudar. Poxa, eu tenho que mudar mesmo. É um convite. Atos 2, do 37 ao 38. Depois leia em sua casa.
através da bondade de Deus. Sim, Romanos 2:4 diz, afirma que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Quando reconhecermos o amor e a misericórdia de Deus, somos atraídos a nos voltar para Ele em arrependimento. Glória a Deus. Próximo slide. A importância do arrependimento no processo da salvação. É importante? Sem dúvida. O arrependimento é fundamental para o processo da salvação. Sem arrependimento, não há salvação. Porque o arrependimento envolve o abandono do pecado e o retorno a Deus. Ele prepara o coração para receber a graça de Deus e viver pela fé. Vivemos por fé e não por vista. Aqui estão alguns aspectos sobre sua importância. Porta de entrada para a salvação. Em várias passagens, o arrependimento é apresentado como o primeiro passo em direção à salvação. João Batista e Jesus começaram seus ministérios com um chamado ao arrependimento. Sim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mateus 4:17. Mudança de vida. O arrependimento genuíno é a marca de uma transformação de vida. Uma pessoa arrependida abandona seu comportamento pecaminoso e busca viver de acordo com a vontade de Deus. Isso demonstra o poder salvador de Deus na vida do crente. Não quer dizer que ele vai deixar 100% de pecar. Nós somos pecadores remidos, todos os dias lutando, nos santificando, nos aproximando de Deus. O que é santificação? É igual uma luz. Na escola bíblica eu costumava dizer o seguinte, que a santificação é uma luz. Essa luz está ali, ó, acima de mim. Quanto mais eu vou me aproximando dela, quanto eu vou me aproximando da santificação, eu vou vendo as minhas imperfeições. Eu vou vendo que está sujo, aqui está sujo, aqui está com problema. Quanto mais eu me aproximar de Deus, da sua santificação, me santificando, eu vejo as minhas imperfeições, eu vou me limpando, eu vou me santificando, eu vou me separando. Quanto mais eu vou me distanciando da santificação, mais eu vou ter dificuldade de ver, de enxergar o meu pecado, a minha sujeira. Olha a analogia que eu criei para ensinar o pessoal da escola bíblica. Certo? Dá para explicar qualquer pessoa, ela vai entender esse processo. De quanto mais próximo, mais eu vejo a minha imperfeição, quanto mais eu me distancio, a minha câmera que tem inteligência artificial tá indo para lá e para cá. Se eu for para cá, ó, ela me persegue, ó. Mas ela é esperta, hein? Você tá de olho em mim, né? Muito bem. Então, a mudança de vida é isso. Prepara para a fé salvadora. Arrependimento e fé andam juntos. Eu não posso desvincular o arrependimento da fé. E nem tampouco colocar o arrependimento depois. Ou melhor, antes da fé, ou antes da regeneração, ou antes da santificação, ou depois da santificação. Eu não posso embalharar, eu não posso misturar, né? Eu não posso fazer alguma coisa que interrompa esse processo cronológico. Eu não posso dizer que estou arrependido e continuar fazendo a mesma coisa. Ah, eu me arrependi. Sem ninguém vir aqui, veio uma luz, né? Aí apareceu para mim, aí eu li no chão, aí eu me arrependi. Aí depois eu fui começar a crer em Deus. Aí poxa, tu é o único da terra, viu? Então, a fé e o arrependimento, eles andam juntos, porque eles fazem parte do processo da salvação. O arrependimento abre o caminho para que a fé em Jesus Cristo seja genuína e transformadora. Frutos dignos de arrependimento. João Batista advertiu que o verdadeiro arrependimento deve resultar em frutos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 13:8. A mudança de vida que segue o arrependimento genuíno demonstra a obra de Deus no coração da pessoa. Glória a Deus. Principais passagens bíblicas sobre o arrependimento. Atos 2:28. Após o sermão de Pedro no Pentecoste, os ouvintes são levados ao arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Lucas 15:7. A parábola do bom pastor ensina que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, enfatizando a importância do arrependimento para Deus.
2 Coríntios 7:10 que a gente falou. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Esse versículo ele distingue o arrependimento genuíno do remorso superficial, banalizador, explicando que o verdadeiro arrependimento leva ao quê? A salvação. Mateus 13:8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui João Batista exorta que o arrependimento verdadeiro deve ser seguido por ações que comprovem, que mostrem, que demonstrem uma mudança de vida. Fulano continua, está na igreja, participa do grupo, Clube dos Autores, Clube da Bíblia. Clube dos Autores é um clube que tem para produzir livros. Mas continua fazendo as mesmas coisas do mundo. Então não houve um arrependimento. O arrependimento é quando a gente analisa, conhece. Você só pode se arrepender de alguma coisa quando for lhe apresentado diante da palavra e o Espírito Santo estiver ali. Porque se tiver com a mente cauterizada, você pode mostrar para aquela pessoa que ela está errada, equivocada. E existe, eu costumo dizer que tem 2 tipos de cegamento. Existe o cegamento intelectual e o cegamento espiritual. Ele é assim, ó. E o outro assim. O assim é intelectual. E o assim é espiritual. 2 cegamentos. Certo? Eu creio que isso não esteja explicitamente na Bíblia, mas de forma implícita. Isso faz parte de algum fruto de algumas reflexões minhas. O cegamento intelectual é da palavra aqui, ó. Me impede de enxergar dos lados. E o cegamento espiritual é o cegamento a qual a pessoa não é regenerada. Então, às vezes, você está mostrando um texto bíblico que é pecado, idolatria, que é pecado, não sei o quê, para uma pessoa que vive na idolatria. Aí você mostra para ela, lê aqui. Aí ela vai fazer assim, ó. Sim, ela lê, aí diz, e daí? Não estou enxergando. Aí você diz, chega a dizer assim, você que é doida. Você lê agora, cadê? Deixa eu ver. Sim, eu leio. Tem mais. Agora você entende o que é cegamento espiritual. O cegamento intelectual é aquele que eu não tenho noção do que eu estou lendo. E o cegamento espiritual é aquele que eu não consigo enxergar. Eu consigo só ver, mas não enxergar. Então, os 2 cegamentos me impedem de entender, compreender e botar em prática a palavra de Deus. Por isso que tem muita gente que precisa sair desses 2 cegamentos. O primeiro cegamento, que é intelectual, você tem que pregar a palavra para ela entender, conhecer. Porque é impossível você saber o que tem aqui dentro. Você sabe o que é que tem aqui dentro? Você já leu essa passagem? Não. Eu leio para conhecer. Primeira leitura, para conhecer. Segunda leitura, para entender. Terceira leitura, para compreender. Então, quando eu não tenho conhecimento da palavra, eu não conheço, eu não entendo e eu não compreendo. Aí, isso dificulta. Já mostrei para pessoas ler assim. Lê isso aqui para você ver aqui, ó. Fugir da idolatria, não sei o que, tá. Cadê? Deixa eu ler. Tô lendo. Aí a pessoa diz, sim, eu já li. Não vejo nada demais. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, ela tá brincando comigo? Não tá brincando não, querido. Ela tá cega. E tem muita gente cega. Com muito conhecimento, até bíblico. Samuel sabe do que eu estou falando aqui. A gente fala a verdade para algumas pessoas e ela diz assim, não, isso aqui é verde. Não, isso é vermelho. Que história é essa? Isso aqui é verde. É vermelho. É que tu não tá percebendo, ó. Vermelho. Não é verde. Não, começa com ver, mas não é verde, é vermelho. Ah, então o verde agora é vermelho. Não, não é isso, não, meu querido. Você não sabe. Eu sabo entender isso melhor do que você. Então, isso é perigoso. Isso em inúmeros aspectos. Igreja do Senhor. 2 cegamentos. Pega a visão. Cegamento da palavra intelectual e cegamento espiritual na frente. Me interrompe de enxergar na frente. Quando eu anulo, quando eu destruo esses 2 cegamentos, a pessoa consegue enxergar. Foi assim que aconteceu com minha esposa, que ia ser freira, tirei ela da igreja católica. Foi assim que aconteceu com a mãe dela, que era católica do pé roxo, todas elas, e aceitaram a Cristo, conheceram a palavra e disseram, rapaz, eu estou entendendo agora. Por que está entendendo? Porque está lendo, está conhecendo. A primeira leitura não é para entender, esqueça isso. Em qualquer instância, você não lê para entender. Tire isso da cabeça. Você lê para
conhecer. Conhecer a palavra de Deus é o primeiro passo, a primeira leitura. Quem for ler a Bíblia a primeira vez, eu tenho um truque aí para ler a Bíblia rapidinho. Eu li cerca de 80 vezes a Bíblia, ou foi mais um pouquinho. Então, eu lia com força. E primeira leitura eu digo para todo mundo, meus alunos, leia não para entender. Não queira entender primeiro não, meu filho. Você vai ficar meio doido, assim, perturbado. Você não vai entender nada. Vai confundir sua mente. Você faz a primeira leitura para conhecer o texto. Rapaz, eu li ele todinho. Assim, eu não entendi. E muito menos compreendi certas passagens bíblicas. Sim, meu querido, mas desde quando falaram para você ler a Bíblia para entender? Você não vai entender ela. Você vai ler ela para conhecê-la. Aí quando você fazer uma segunda leitura mais apurada, uma leitura mais detida do texto, com alguns recursos ao seu redor, você vai ler para entender o que foi dito. Quando você lê essa segunda vez, a terceira leitura, você vai ler para colocar em prática, que é o princípio da hermenêutica, colocar em prática, compreender o que deve e o que não deve. Aí sim, esses 3 passos são fundamentais. Não estava no esboço, mas veio mentalmente. Paulo declara que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17 e 30, Lucas 24, 46 e 47. Após a ressurreição, Jesus instrui que o arrependimento e o perdão dos pecados sejam pregados em seu nome a todas as nações. Por que será que Jesus mandou pregar o evangelho? Para gerar fé. Por que será que Jesus mandou levar a palavra? Para que se arrependam. Por que será que as pessoas têm que se arrepender? Para serem justificadas. Para que a pessoa tem que ser justificada? Para ser regenerada. Para que a pessoa tem que ser regenerada? Para ser uma nova criatura diante de Deus. Para que uma pessoa precisa ser regenerada, uma nova criatura? Para entrar no reino de Deus e se santificar até a volta de Cristo. Para passar pelo processo de santificação inicial, o segundo progressivo ou processual e o final, que é em glória com Cristo. Se Jesus voltar, a gente vai em glória. Se a gente morrer, depois a gente é ressuscitado e estará com Cristo. Glória a Deus. Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará. Essa palavra nunca pesa, né? Mas o que as confessa e deixa, muda de rota, alcançará misericórdia. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Final agora. Principais passagens bíblicas sobre o arrependimento. Isso era o resumo, eu esqueci de colocar. O arrependimento, segundo o ensino bíblico, é uma etapa essencial e transformadora no processo de salvação. Todos perceberam aqui. Ele ocorre após a fé em Cristo, não antes. Isso eu discordo de muita gente, mas respeito posicionamentos. A gente debate ideias, certo? Então eu discordo totalmente, veemente, de quem diz que o arrependimento vem antes da fé e vem antes da justificação e regeneração. Não, isso é um processo. Ele ocorre após a fé em Cristo e é caracterizado por uma profunda mudança de mente, de coração e de rota, conduzindo o pecador a reconhecer sua condição miserável, abandonar o pecado e voltar-se completamente para Deus. Você errou, pecou? Jesus quer que você se arrependa. Eu errei, eu pequei. Jesus quer que eu venha me arrepender e prosseguir em frente. Aí sim eu teria o meu perdão. Não se trata apenas de um remorso ou tristeza superficial, mas de uma resposta genuína à graça de Deus, a graça de Deus que vem até nós, né? Ninguém pode se eximir da graça de Deus, que é operada pelo Espírito Santo e que manifesta o desejo de reconciliação com o Criador. Esse arrependimento é o caminho que nos conduz ao perdão, à justificação e à regeneração. Ó, a tríade aí, ó. Ao nos arrependermos, somos perdoados por Deus, declarados justos diante dele por meio do sacrifício de Cristo. Não é meritocracia, não é por obras para ninguém vir se gloriar, não é meritório. E recebemos uma nova vida, transformados em uma nova essência. A partir desse ponto, o processo de santificação é iniciado, onde somos moldados continuamente à imagem de Cristo, até o dia em que, pela graça, seremos glorificados em sua presença. A importância do arrependimento do processo de salvação não pode ser subestimado. Grave bem essa palavrazinha, viu? Ela é muito
ela dá até uma dor na espinha. A importância do arrependimento no processo de salvação não pode ser subestimado. Ele é a evidência da obra divina em nossos corações. E um marco do início da caminhada com Deus. Um marco do início. Você só sabe se você está iniciando no processo de salvação quando você realmente se arrepende. Porque tem muita gente que passa 10, 15, 20 anos visitando igreja, está lá e continua com as mesmas práticas. Aqueles lá do Apocalipse, que são... me esqueci agora, acho que é 21 a 22. Os tímidos ali, de Apocalipse, não é pessoas tímidas não, viu? Se você ler o Apocalipse, os tímidos ali, segundo uma hermenêutica bem mais apurada, todos aqueles que um dia ficaram só igual o peru. Sabe o que é o peru? Acho que vocês sabem o que é o peru. Tem duas pessoas jogando um do lado e do outro, e a pessoa só fala assim, não, eu só tô vendo. Eu só tô vendo. Eu tô vendo vocês aí, é bonita a palavra de Deus, viu? Oxe, é uma bênção de Deus. Eu sou tímido. Eu tô, onde tem a palavra de Deus eu tô, onde tem culto e reunião eu tô, onde tem oração eu tô, onde tem vigília eu tô, onde tem monte para orar eu tô, onde tem para ajudar as pessoas em caridades eu tô, pode contar comigo em tudo. Mas eu não me converti. É uma palavra forte. Mas se eu não mudar interiormente, eu posso fazer isso perfeitamente. Porque eu sou apenas um peru. Eu tô só assim. É lindo. É lindo. Olha. Mas eu estou olhando e sou uma pessoa que estou arregando. Os tímidos do Apocalipse é aqueles que foram tímidos, incapazes de dizer, eu quero aceitar essa fé de vocês, eu quero seguir, eu quero ser perseguido por o amor de Cristo, eu quero ser perseguido, não importa se tu é crente, eu sou crente, eu não sou 007. Me lembrei agora da faculdade. Terminando o 7º para o 8º módulo da faculdade, eu defendia a palavra com força, perdia ponto, tirava 10, o professor se irritava comigo, botava 6, eu não tinha nem aí, eu não me preocupava, mas eu defendia, não deixava. Quando foi no 7º período, meus queridos, depois que o professor lá, um camarada ateu, botava torando no evangelho, eu botava torando, ele falava, eu retrucava, eu não deixava por menos não, eu falava a verdade. Lá vem o crentinho. Você sabia que Jesus, em um evangelho, perdoou um cego e lá tem 2 no outro? Quem é que está errado? Me conta agora, crentinho. E eu dizia, professor, não se meta naquilo que o senhor não sabe, naquilo que o senhor não conhece. Desculpa lhe dizer, mas o senhor não sabe o que fala. Como assim? Vai dizer que os 2 estão errados? Porque é impossível. No evangelho diz que foi curado na entrada de Jericó, no outro na saída. Quem é que está certo? E aí? Sai dessa, crentinho. Aí eu disse, saio sim, professor. Com humildade, eu vou dizer para o senhor. O senhor está com o ouvido atento para ouvir a palavra de Deus? Me conta aí. Pronto, eu vou contar. Para o senhor que não sabe, Jericó tinha 2 Jericó, o velho e o novo. Um diz na entrada de Jericó e o outro diz na saída, porque quando eu entro num, eu estou saindo do outro. Se o senhor não sabe geografia, não entende isso aí, não vai falar, não vai se meter no onde você sabe, não. A Bíblia não tem contradição, não. É eu e você, pelas limitações da minha ótica de conhecimento, que vai limitar e deturpar. Então quer dizer que tinha 2 Jericó? Sim. E por que o escritor não quis dizer? Porque ele não interessa para ele. Quem é um bom entendedor, minha palavra basta. Eu sei onde eu estou entrando, eu sei onde estou saindo, tanto faz. Eu estou saindo, eu estou entrando, tanto faz. Depende da tua ótica. O velho ou o novo Jericó? Com isso eu calei o camarada. Depois de um certo período, fiquei... Aí se tem mais alguém aqui crente, igual ele chama o pastorzinho aí, Marquinhos. Você acredita que 17 pessoas levantaram a mão? Aí eu olhar assim para ele e disse assim, quase que eu dizer, infelizes. Quase 4 anos e eu defendendo aqui, levando pedradas e vocês calados. É porque assim, eu não gosto de ninguém me perseguir, sabe? Eu disse, né? Tá certo. Então vocês são crentes detetives, né? A identidade tem que ser oculta, né? Pois eu dou a cara a tapa. Pode bater que Jesus é comigo. Eu não vou recuar. Mateus capítulo 10, versículo 31. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante do homem, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Eu não posso negar Jesus diante das aberrações ao meu redor. Eu tenho que ser crente, fora e dentro da igreja, fora e dentro da minha casa, fora e dentro do meu trabalho, fora e dentro dos meus sonhos. Eu sei que eu fiquei indignado com aqueles crentes. Quase que eu chamei de cretinos. Desculpa eu usar essa palavra. Vocês são uns fracotes. Vocês são uns arregão. Mas o professor tirou ponto, viu? Sim, mas daí eu fiz prova de novo. Ou não se garante?
Eu sei que no final do curso, do 7º ao 8º período, eu descobri que tinha crentes 007 na minha escola, na faculdade presencial de letras, português e inglês, que eu participava. E era um bocado de crente de várias denominações, batista, quadrangular, adventista, assembleano, tinha de tudo. Eu olhava assim, meu Deus do céu, parabéns pra vocês. Viu? Não, mas é porque a gente deixava que tu enfrentava mesmo. Sim, aí eu enfrentava sozinho, mais bonito pra cara de vocês, né? Eu sei que no fim deu tudo certo, e eu disse pra eles, cuidado, leiam Mateus capítulo 10, versículo 31 em diante. E bote na mente de vocês, colhem na mente de vocês. Próximo slide para finalizar. Não vai ser uma vigília de novo. Aí uma reflexão branda, né, que diante de tudo isso que eu coloquei, foi o seguinte: o arrependimento é o portal que nos conduz da escuridão do pecado à luz da graça divina. Ele não é apenas um lamento pelo erro, mas uma decisão de abandonar o velho eu, o velho caminho, o velho pensar, o velho analisar e abraçar uma nova ideia em Cristo. É no arrependimento que encontramos o perdão verdadeiro. A transformação não é mudança. Mudança é de fora para dentro. Transformação é de dentro para fora. E a esperança da eternidade com Deus. Próximo slide. Professor Marcos, 2021. Essa frase foi 2021. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém.